eu quero perguntar a você se você acredita que no Brasil a lei é igual para todos. Irmãos, o que eu tenho visto nesse maldito Brasil, as pessoas dizem, mas você amaldiçoou o Brasil? Você amaldiçoou o Rio de Janeiro, você mora lá. Meu amigo, eu não moro no Rio de Janeiro. Eu moro debaixo das asas do Altíssimo, amém? A promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Se Deus mandar fogo na cidade, eu não estou preocupado com isso. Se a terra vai abrir, eu não estou preocupado com isso. Deus sabe a quem acerta. Esse maldito Brasil, nós estamos vendo horrores com relação à lei. Diga-se de passagem, brevemente você vai ver que o Banco Master sumiu, não deu em nada. Ninguém viu mais nada. Não, já se acertaram, já fizeram acordo. Falaram que iam liberar não sei quantos milhões para isso, para aquilo. Pronto, está feito. Desde que você se entende por gente e ouve notícias da política, não é assim que funciona? Não tem até uma tal de delação premiada? O cara está todo errado, aí ele delata os outros, ele fica livre. Em alguns casos fica até livre. Enfim, eu particularmente eu não acredito que no Brasil a lei seja igual para todos. Eu quero comentar alguns casos aqui bem antigos, que nunca saíram da minha memória esses casos. Existia um homem chamado Maníaco do Parque. O homem cometeu horrores, matou, estuprou, fez horrores. Culpado? Sim, era culpado. Ele confessou que fez e não tinha como negar. Se a lei é igual para todo mundo, existem chamados benefícios da lei. Não tem que ser igual para todo mundo, tem que ser igual. Aí o camarada chegou à época que ele tinha direito a alguns benefícios, saía, ele inclusive casou-se na prisão, ele tinha alguns benefícios, e os benefícios do homem não eram dados de jeito nenhum, sempre eram rejeitados. Ora, mas não existe uma lei. Se existe uma lei, existe uma regra. A regra não pode ser quebrada, senão a lei é falsa. Ou aqueles que estão usando da lei são levianos, são falsos. A lei tem que ser para todos. Não se via. Só depois de muitos anos mesmo que deixaram o camarada sair da cadeia, contrariando as regras da própria lei. Ou seja, a nossa lei é manipulada. Teve outro caso, esse você deve lembrar muito bem. Goleiro Bruno, na minha opinião particular, embora não interesse, culpado também, mas não interessa, não estou aqui julgando, estou falando como cidadão que não sabe de nada, que não sou legista, não pesquisei, não vi, tá. Estou julgando na minha ignorância, é uma opinião particular que eu acho útil nessa questão para não parecer que eu esteja defendendo. Eu acho que ele é culpado? Sim, mas a lei não tem que ser para todos. O Ministério Público do Rio de Janeiro perseguiu esse cara. Quando veio o benefício da lei, ele conseguiu um emprego. O Ministério Público foi lá, forçou barra e não sei o que, e voltou o cara para a cadeia e não sei o que. Saiu de novo depois de anos, o Ministério Público entra com ação e não sei o que, não sei o que lá. Ora, mas a lei não tem que ser para todos? E se a lei tem que ser cumprida, como que o Ministério Público consegue reverter uma decisão judicial? Na verdade, nós não sabemos quem está no comando. Uma coisa nós sabemos: se um juiz tomar uma decisão que não agrade a alguns, até destituem o cara e põe outro no lugar para tomar a decisão que favorece ao pensamento de alguns, em especial do tal Ministério Público, né? Teve um caso agora aí de um cara que tinha negócio de uma criança, que alguém era casado com uma menina de 12 anos e um juiz disse que aquilo era normal e etc. Não que eu ache normal, acho que tem que ser investigado, e eu acho que não tem condições de uma menina de 12 anos se tornar esposa de ninguém, não na nossa cultura.
particularmente, acho que nenhuma cultura, isso que é praticado lá por sociedades islâmicas, isso para mim se chama estupro, safadeza, canalice. Então, um juiz aí autorizou, deu o aval que aquilo seria assim, que estava tudo certo. Ora, todos se levantaram e foram contra e fizeram voltar ao contrário na decisão. Ué, mas o juiz é alguma autoridade? Ou ele é manipulado? Ele realmente faz o que ele acha que tem que ser feito? Ou existe uma lei que fala coisas de forma diferente? Resumindo, que bagunça é essa que nós vivemos? Tem decisões que são tomadas por um juiz. Um juiz decide a vida de uma pessoa, se aquele cara vai ficar preso. Tem que investigar, então prende até que se investiguem os fatos. Não. Eu penso diferente. Deixe solto até que se investiguem os fatos. É a tal da presunção de inocência que já não é mais respeitada no Brasil. Hoje prende-se primeiro para investigar depois. A lei no Brasil, ela se tornou um motivo de sorriso, é sarcástico. Essa situação é uma bandalheira. A lei no Brasil, ela virou uma bandalheira. Queria eu lembrar de todos eles aqui, coisas que tenho visto na televisão, coisas que tenho visto por sites oficiais de notícia na internet. Outra coisa que eu queria falar: quando é que o sistema jurídico vai acabar com essa decisão que eles chamam monocrática? É quando um único juiz decide, seja lá o que for. O processo pode estar rolando há 5, 10 anos. Tem pilhas de papel que, obviamente, por favor, obviamente, ninguém vai ler aquilo. Claro que não vai ler. Se eu fosse juiz, eu não leria. Como é que eu vou ler um processo com 20 mil páginas? Alguém vai ler? Você leria? E aí, chega na hora de decisão, porque um falou de um jeito, outro falou de outro, ali decide, porque questão de alguns parágrafos se decide, e um único juiz. É abominável, não só na minha opinião, mas na opinião de muita gente estudada. Um único juiz resolve a vida de uma pessoa. E se aquele juiz tiver já uma opinião pré-fabricada sobre uma determinada questão? Ferrou. Deveria existir uma junta, para que se tomasse decisão, e não apenas um homem decidisse sobre a vida de alguém através de papéis ou meia dúzia de palavras que se passam diante dele. Esse é outro detalhe, E eu queria falar agora até do meu caso, para mostrar que a lei não é igual para todo mundo. A lei não é igual. O Ministério Público, ele não é justo. O Ministério Público, como eu sempre digo, é uma cambada de marginal. Os do Rio de Janeiro são marginais, são bandidos. Vou voltar a dizer, todas as unidades dos outros estados, todos os sistemas jurídicos dos outros estados criticam o sistema jurídico do Rio de Janeiro. Eles dizem que no Rio de Janeiro é um absurdo. Nunca se viu para prender tanto como no Rio de Janeiro. Uma prova que no Rio de Janeiro, toda hora se constrói um galpão novo para presidiários. Toda hora se constrói um galpão para colocar preso no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro, o sistema judiciário do Rio de Janeiro, para prender é um horror. Já nos outros estados não acontece tanto absurdo. Tem algumas pessoas que eu conheci em Bangu 8 tentando levar os seus processos para outros estados, porque falaram, não, e se eu bater isso aqui, essa minha questão aqui lá em São Paulo, eu sou inocentado na hora, mas no Rio de Janeiro não é. E dá para ver, pelas coisas que eu tenho acompanhado, de pessoas presas, isso aí é prova que eu aposto na minha vida, eu vi a questão. Pessoas presas que deveriam estar soltas, coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro tem um sistema de Ministério Público que eu considero uma verdadeira marginalidade, E alguns dizem assim, cara, você não tem medo de ser preso de novo? Não tive medo de ser preso a primeira vez.
O que teria na segunda? E agora eu fico dizendo, e aí, vai me prender a terceira vez? Continuo morando no mesmo lugar, Rua Mariano Procópio, número 37. Não precisa gastar combustível para subir aqui. Poxa, por favor, você já sabe meu nome, meu telefone é registrado na TIM. É só pegar o meu nome lá, meu endereço, você já tem. Manda, comunica, vem para cá que você está preso. Eu estou chegando, tá? Mas só que tem um detalhe, eu não acredito em terceira prisão. Eu estou acreditando hoje que se meu Deus tiver que matar todo mundo, Ele vai matar todo mundo, mas eu vou continuar solto. É o que eu acredito hoje. Mas, se houver alguma outra prisão, estou esperando. Tem que mandar a juíza Valéria de novo para algum lugar? Tiver que mandar, eu mando para Vila Mimosa, para onde for. Irmão, eu tenho um caso. Eu estou aqui, usando uma tornozeleira. Pela lei, essa tornozeleira ela venceu em setembro de 2025. Nós vamos entrar agora, abril de 2026, 7 meses. A lei não é igual para todos. 7 meses, pela lei, direitinho, bonitinho, pela lei, era para eu ter tirado a tornozeleira. Vai completar 7 meses que ela já deveria ter sido removida. Os irmãos sabem que isso não me atrapalha em absolutamente nada. Os irmãos sabem que isso nos engrandeceu ministerialmente de uma forma incrível, exponencial. Só que pela lei. Por isso eu estou dizendo, você acredita que no Brasil a lei é igual para todo mundo? Tem que ver como é que os benefícios das pessoas que são presas no artigo 200, que é o artigo de estupro, pedofilia, como os benefícios que essas pessoas têm direito, não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de direitos perante a lei, como é negado assim, não, como se o juiz fosse o próprio Deus. E a lei? A lei, os irmãos já sabem, vai para aquele lugar, né? E dessa vez não é xingada por mim, não, é xingada por eles. Eles simplesmente não e não. No Brasil não se dá o direito legal daqueles que têm perante a lei. Ora, então está na cara que essa lei, não é um padrão, ela é manipulada. O padrão dela não existe e as decisões estão nas mãos, nas canetas dos juízes e nas retóricas do Ministério Público. E agora eu quero falar uma outra coisa, falando dessa tornozeleira. Eu não sei como está lá no destaque do perfil do Instagram, eu não sei como, mas os judeus conseguiram uma tabela da minha tornozeleira, e lá na tabela de como acontece no monitoramento tem várias falhas. Óbvio, quando eu fui instalar essa tornozeleira ali na Central do Brasil, o camarada falou para mim e para outros que estavam lá, isso aí é difícil de pegar, fiquem todos vocês ali naquela janela, enquanto nós vamos tentando calibrar aqui, aí fiquem lá naquela janela, quando eu conseguir calibrar, eu chamo vocês. Lá na central de monitoramento já estava dando falha. É a luzinha verde, eu tenho até filmagem dela, ela fica piscando intermitente, que está dando falha. Aí o camarada conseguiu, eu fiquei lá um tempão, fui o último a sair de lá. Ele conseguiu calibrar e me liberou. Mas o tempo todo é no banheiro da minha casa, é na sala, que é um pouquinho mais escondido, às vezes em qualquer outro lugar, na rua eu olho, ela está piscando intermitente. Isso registra uma falha lá, não é falha minha, é falha do GPS da própria tornozeleira. Os judeus, essa raça boazinha que o segundo holocausto vai pegar ele já, em nome de Jesus o Todo-Poderoso, quem sabe amanhã nós não acordamos dizendo assim, eita, um míssil explodiu em Jerusalém. Eu vou dizer, oh glória! Essa raça, com acesso ao mapa do monitoramento, as falhas do GPS da minha tornozeleira, pediram o meu regresso para a prisão, que eu estava transgredindo aos benefícios que me foram dados. E os bandidos do Ministério Público, os irmãos devem ver como é que eu tenho medo disso aqui, né?
Como é que eu tenho medo das prisões, né? Como é que eu tenho medo das armas? Como é que eu tenho medo das fardas? Como é que eu tenho medo dos bandidos, canalhas do Ministério Público do Rio de Janeiro? E os bandidos do Ministério Público do Rio de Janeiro pediram a minha prisão, porque eu estava transgredindo a tornozeleira. Irmão, não é por nada não, mas eu nunca transgredi essa tornozeleira. Sabe por quê? Primeiro, que nunca tive necessidade. Eu moro aqui de baixo, eu trabalho aqui em cima, toda a minha vida é aqui. A tornozeleira diz que eu só não posso sair do estado do Rio de Janeiro. Os irmãos me conhecem, quando foi que eu viajei algumas vezes ali em Minas. Eu nunca transgredi o critério desse negócio que tem aqui. E os bandidos do Ministério Público pediram meu regresso à prisão. E aí, não, porque transgrediu a tornozeleira. Está lá nos destaques, os irmãos podem procurar e dar uma lidinha lá, né? Porque eu sempre gostei de colocar tudo às claras, porque veja, não interessa que um júri popular, como queriam me levar ao júri popular, você sabia disso? Tentaram me levar ao júri popular, olha só que nível é esse sistema forense do Brasil e do Rio de Janeiro. Tentaram me levar a júri popular. Com certeza só ia ter o quê? Macumbeiro lá, né? Satanista no júri popular. Só se fosse isso. Aí tentaram me fazer voltar para a cadeia. Aí o juiz não reconheceu. O advogado entrou com um papel lá e falou: não, não transgrediu. Pegou lá o meu comportamento como exemplar e não sei o que, uma série de fatores, e o juiz falou, reconheceu: não, se tem um problema de sinal, não é problema do cara. E o juiz não reconheceu. Entretanto, eu quero frisar essa, entre aspas, perseguição dos judeus. Por que entre aspas? Porque maior sou eu, e o menor não persegue o maior. O judeu está debaixo da sola do meu pé, e assim que o meu Senhor pisar no Monte das Oliveiras, eles vão descobrir. E quando eles quiserem escapar, eles vão ter que gritar assim: ó Deus do mestre Tupirani. Se não gritarem ao Deus do mestre Tupirani, serão esmagados. As nações vão acabar com vocês, judeus. As nações vão acabar com vocês, judeus. Vão ter que clamar ao Deus do mestre Tupirani. Guarda esse nome, porque vocês vão precisar dele. E aí, juntos com o Ministério Público, queriam me fazer voltar à cadeia. Então, essa é a perseguição judaica. E hoje, as outras igrejas estão por aí pensando que está tudo bem, porque eles são canalhas e estão desviados. Mas nós que somos a verdadeira, Jesus foi bem claro, dizendo que para nós que somos cristãos verdadeiros, a perseguição viria da sinagoga de Satanás, fazendo uma referência àquele povo, que seriam os últimos perseguidores do cristianismo verdadeiro, não do falso, não dessas parafernálias que tem aí. Então, irmão, eu queria registrar isso, né? Essa marginalidade do Ministério Público e esta, entre aspas, bem grande perseguição dos judeus contra a geração Jesus Cristo, como já foi dito pelo rabino da Federação Israelita. Eu não gosto de vocês, não gosto do pastor de vocês, não gosto da igreja de vocês, e vou armar com a juíza Valéria Caldir Magalhães. Ai, ai. E aí, rabino da Federação Israelita do Rio de Janeiro, filho da puta, armou? E eu cresci ou diminuí? Rabino da Federação Israelita, judeu, filho da puta, vai pra puta que te pariu. É assim que nós fazemos, porque esta é a direção. Se amanhã eu estiver caído e derrotado, vocês andaram numa igreja falsa. Mas se eu ficar de pé, apostem a vida nesse Deus, porque Ele é Senhor absoluto de terra, céu e mar.